Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Viviane e na aula de hoje nós iniciaremos com um novo assunto na unidade 3 do nosso livro didático que se chama As Relações Alimentares dos Seres Vivos. Então, vocês já pegam o seu livro de ciências, abrem na página 46 e 47, que tem a introdução do nosso assunto, a introdução do nosso capítulo, da nossa unidade, que nos mostra essa imagem. A primeira coisa que o capítulo nos traz é essa imagem para a gente poder observar. O que a gente observa nessa imagem, gente? Nós temos dois ambientes, um ambiente terrestre e um ambiente aquático, onde os animais estão caçando para se alimentar. Por isso que o nome da nossa unidade se chama As Relações Alimentares dos Seres Vivos, tá certo? É a onça caçando a capivara e o tubarão caçando os peixes pequenos para alimentação. Nessa unidade, nessa primeira página, página 46, nós temos 3 questões para debater oralmente. A primeira questão diz o seguinte: o que as imagens mostram? O que as imagens mostram? Que a tia acabou de falar, né? 2 ambientes, um terrestre e um aquático, onde os predadores estão caçando as suas presas para alimentação. Na questão 2, nós temos o seguinte: do que você imagina que a capivara e os peixes se alimentam? Olha só, a onça está caçando a capivara para se alimentar. E a capivara também se alimenta. De que será que a capivara se alimenta, pessoal? A capivara ela é um roedor herbívoro e os herbívoros eles se alimentam apenas de plantas. Por isso que o tema é relação alimentar entre os seres vivos, porque as plantas também são seres vivos. E o tubarão se alimentando dos peixes, e os peixes se alimentam de quê? Eu posso dizer para vocês que os peixes eles tanto se alimentam de plantas como dos animais, tá certo? Na questão 3, tem assim: você acha que as plantas também se alimentam? Sim, a resposta é sim. Como assim, tia? Como é que as plantas se alimentam? O sol, gente, ele fornece energia para que as plantas realizem a fotossíntese, processo pelo qual há a produção de energia necessária para que as plantas possam se manter vivas. E é isso que nós vamos ver nesse capítulo, pessoal. Aqui na página 47, nesse quadrinho branco, tem o seguinte: você vai aprender sobre. O que é que nós vamos aprender nesse capítulo? Nós vamos aprender o que é a fotossíntese, a classificação dos seres vivos pelo modo de alimentação. Nós vamos aprender sobre a cadeia alimentar e sobre a teia alimentar. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto, agora na página 48, nós vamos ver como subtema as plantas se alimentam. Como a gente viu na página anterior, a pergunta se a gente acha que as plantas se alimentam e a resposta foi sim, nós vamos ver de que maneira essas plantas se alimentam, tá bom? É assim, todos os seres vivos precisam de um alimento para viver. Com as plantas não é diferente. Elas também precisam se alimentar para crescer e se desenvolver. Mas como elas obtêm esse alimento? É isso que a gente vai ver a partir de agora, estudando o que é a fotossíntese, tá bom? Ao contrário dos animais, as plantas produzem o próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Para esse processo, são necessários 3 componentes básicos. Quais são esses componentes? A luz, a água e o gás carbônico. A água é absorvida do solo pela raiz das plantas e transportada até as folhas pelo caule. O gás carbônico é geralmente absorvido pelo ar pelas folhas. Já a luz é a fonte de energia para esse processo e é captada por uma substância chamada clorofila, presente nas folhas. É ela que dá a cor verde às folhas. A partir desse elemento, a planta produz seu próprio alimento e gás oxigênio que é liberado para o ambiente. Olha só, pessoal, o que diz aqui?
que os elementos básicos para se realizar a fotossíntese são 3. Quais são esses componentes? A luz, a água e o gás carbônico. A gente observando nesse esquema que tem aqui abaixo, a luz vem de onde? A luz do sol penetra na planta, a planta absorve a luz do sol, absorve também o gás carbônico, absorve a água através da raiz e libera o gás oxigênio. Dá pra gente observar bem direitinho aí pelas indicações das setas. O que é esse gás oxigênio? É o gás responsável pela respiração de todos os seres vivos, inclusive pessoas, plantas e animais. A planta ela faz a função tipo de um filtro. Esse gás carbônico que ela recebe é um ar impuro que ela recebe, filtra e libera o gás oxigênio que está propício para a gente respirar um ar bom. Agora, na página 49, a gente vai ver a importância da fotossíntese para a vida. O que ela apresenta? Que esse processo de fotossíntese tem grande importância para a vida na Terra. Ele libera o gás oxigênio, que é necessário para todos os seres vivos que respiram, inclusive as plantas. Além disso, a fotossíntese retira gás carbônico do ar. Esse gás é liberado na respiração e em algumas atividades humanas, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina. O excesso desse gás na atmosfera pode provocar impactos ambientais. A gente está observando aí nessa imagem, que é o escapamento de um veículo que está emitindo gás carbônico, que é aquele gás que a tia já disse que é aquele gás sujo, que a planta tem a função de filtrar para transformar em gás oxigênio, que é o gás propício e limpo para a respiração dos seres vivos. Tá certo? Aí, assim, esse processo de fotossíntese, como ele diz aqui, ele é muito importante para a vida na Terra, porque ele é o responsável por a respiração de todos os seres vivos que habitam no nosso planeta. E assim, além dos escapamentos de veículos, também tem os outros poluentes do ar, como as queimadas, né? Que fazem muito mal à natureza. E que se eles forem liberados em grande quantidade, as plantas que não são suficientes para fazerem essa filtração do ar. Aqui abaixo nós temos uma atividade com duas questõezinhas, a letra A e B, que na primeira diz assim: Laura teve uma aula de ciências sobre plantas. Veja o que ela aprendeu e faça o que se pede. Na letra A, aqui está a Laura com o balãozinho, a letra A diz o seguinte: circule o elemento que ela citou e que é a fonte de energia para a fotossíntese. Então, foi que a gente viu lá atrás, que os componentes que são necessários para se realizar a fotossíntese é a água, a luz e o gás oxigênio. O gás carbônico, quer dizer, né? Então, no balãozinho ela diz o seguinte: para realizar a fotossíntese, as plantas precisam de clorofila, água, gás carbônico e luz. E a pergunta da letra A está perguntando qual é a fonte de energia necessária para a fotossíntese. Então, você vai circular aí no seu balãozinho a palavra que se refere à fonte de energia para a fotossíntese das plantas. E na letra B, você vai escrever o que é produzido na fotossíntese. Então, pessoal, nesse nosso último slide, aí está as atividades do dia, tá bom? Vocês vão fazer de início a página 49, com aquela questão e a letra A e B, que a tia acabou de falar no vídeo. E vão fazer também a leitura de dois textos, que tem na página 50 e 51. É o texto 1 e o texto 2, que fala sobre esse processo de fotossíntese das plantas. E tem a atividade na página 51, tá bom? Vocês vão fazer a leitura dos dois textos, texto 1 e texto 2, que está na página 50 e 51, e vão responder as questões de 1 a 4 da página 51, no próprio livro, tá? Você vai responder as atividades todas no livro mesmo, não precisa copiar nada no caderno. Então, pessoal, um abraço, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula.